Boa tarde, né, pessoal? Agora a gente está aqui para falar do 7º ano sobre múltiplos e divisores. Vamos lembrar aí o que são múltiplos e divisores. Múltiplo é o produto de um número, é o produto desse número por outro. O que seria o produto? É a multiplicação. Quando eu pego um número e multiplico por outro, quero os múltiplos do número 5. Quando eu pego um número 5 e multiplico por qualquer outro número natural, e o seu resultado vai ser um múltiplo do 5, certo? É o resultado de uma multiplicação do 5. O próprio número já fala, é referente à multiplicação. Por exemplo, quando eu falo dos múltiplos do número 3, aí 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, todos esses resultados vão ser múltiplos do 5. E o que seriam os divisores? O divisor é o resultado de uma divisão por um outro número natural sem restos. Então, quando eu pego um número, quero os divisores do número 10. Então, qualquer número que consiga dividir o número 10 sem deixar resto, vai ser os seus divisores. Certo, pessoal? Vamos aqui para uns exemplos do que seriam esses múltiplos e divisores. Por exemplo, múltiplos do 5. Então, eu vou encontrar todo número que multiplicado, todo resultado que eu multiplicar o número 5, vem me dar os meus múltiplos. Então, vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E assim sucessivamente. Ah, professor, então começa a partir do 5? Não, pode ter outros. Por exemplo, se eu fizer 5 vezes menos 3, aí vai dar menos 15. Então, menos 15 também é um número antes do 5, que é múltiplo do 5. Então, existe uma infinidade de múltiplos do 5, certo? Esses são só alguns exemplos. São produtos de multiplicação pelo número 5. Posso dizer que o número 2 é um múltiplo 5, é um múltiplo natural? Não, porque eu não encontro nenhum número natural que multiplicado por ele venha dar o número multiplicado pelo número 5 venha me dar o número 2. Entendeu? Aqui, exemplo dos múltiplos do número 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. E assim sucessivamente. Tem infinitos múltiplos do 7. Mas a gente não precisa passar o dia escrevendo eles aqui. Múltiplos do 12. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. E assim por diante. Certo? Agora os divisores. Divisores do número 4. Então eu vou pegar os números que conseguem dividir o número 4. Claro, os divisores naturais. Então, gente, ó, 1 divide o número 4. Divide, porque 4 dividido por 1 é o próprio 4. Então, o 1 é divisor do 4. O 2 divide o número 4? Sim, 4 dividido por 2 é 2. Então, o 2 também é divisor do 4. Aliás, o 2 vai ser divisor de todo número par. E o 1, vocês vão perceber que ela é divisor de todo mundo, né? Todo número dividido por 1 é ele mesmo. O 3 divide o número 4? Ah, o 3 não, né? Se eu for dividir, vai sobrar. Então, não é. O 4 divide o número 4? Divide. 4 dividido por 4 é 1. Então, o 4 também inclui nesse grupo. Conjunto dos divisores naturais, aí ele é finito, né? Ele para aqui, certo? Ele é limitado. Então, quem são os divisores do 4? 1, o 2 e o próprio 4. Vocês vão perceber lá na frente que os divisores de qualquer número sempre vai ter o 1 e ele mesmo. E se for um número par, sempre vai ter o número 2. Ok? Divisores do número 8. A gente já sabe que 1 é divisor de todos os números. Então, 1, porque 8 dividido por 1 é 8. O 2 também, né? Porque o 8 é um número par. O 3, eu consigo dividir o 8 por 3 sem deixar resto? Não. Então, o 3 não é. O 4 é, né? 8 dividido por 4 dá 2. O 5 não. O 6, o 6 também eu não vou, se eu dividir vai deixar resto, também não. O 7 também não. E o 8? O 8 divide, né? Porque 8 dividido por 8 é 1. Então, sempre vai ter o 1 e ele mesmo. E se o número for par, vai ter o número 2. Ok? E outros números se tiver, né? Divisores do número 11.
Ah, o 1 sempre vai estar em todos, né? O 2 divide o 11? Não. O 3 também não. O 4 também não. O 5 também não. O único outro número que vai dividir o número 11 é ele mesmo. Então, esse é o chamado número primo. Quem são os números primos? Números primos são aqueles que só conseguem ser divididos por 1 e por ele mesmo. É o exemplo dos 5. O 5 eu só consigo dividir ele por 1 e pelo próprio 5. O 3. O 3 eu só consigo dividir por 1 e pelo próprio 3. Então, esses números, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ele só vai ter como divisores 1 e ele mesmo. Então, eles são uma característica especial que eles são chamados de números primos. Ok, pessoal?